Boa noite, alunos. Vamos agora fazer um breve resumo sobre os tópicos abordados durante essa semana, onde tratava do desenvolvimento histórico e da apresentação da química de coordenação a vocês. Aqui nessa figura, eu tenho a representação de um composto inorgânico chamado de fitalocianina, metalofitallocianina, onde a bola vermelha representa um centro metálico, as bolas verdes representam átomos de carbono e as bolas azuis representam átomos de nitrogênio. Bom, dá para perceber então que eu tenho uma estrutura macrocíclica orgânica ligada a um metal. Por que então este composto orgânico é classificado como um composto de coordenação? No centro da molécula, nós observamos representação de 4 átomos de nitrogênio, essas 4 bolas azuis centrais, ligadas ao centro metálico. E essa ligação entre nitrogênio e centro metálico é uma ligação do tipo coordenada, caracterizando esse composto, então, a classificação como composto de coordenação. Ele não é o único. Nós temos vários outros exemplos de compostos de coordenação. Na indústria, o complexo formado entre cloreto de titânio e alumínio, trimetilalumínio. Nós temos ainda esse outro composto no alto, onde essa estrutura chamada de EDTA, complexa com íons magnésio e cálcio, removendo-os da água, a chamada água dura. E nós temos aqui 3 outros exemplos de compostos de coordenação. O primeiro, um complexo de cobalto, está presente na vitamina B12. O segundo, um complexo de magnésio, que é um dos responsáveis pela fotossíntese. E, por fim, um complexo de ferro, que é responsável pelo carregamento de oxigênio nas nossas células do sangue. Ou seja, dá para a gente perceber que esses compostos de coordenação são bastante comuns no nosso dia a dia. Então, o que significa o composto de coordenação? Nós começamos nosso estudo essa semana falando sobre sais duplos e compostos de coordenação. E eu defini que quando quantidades estequiométricas de 2 ou mais substâncias estáveis são colocadas em contato, podem ser formados os compostos de adição. E exemplos desses compostos nós temos a carnalita, o alúmen de potássio, o sulfato de tetramin cobre monohidratado e o ferrocianeto de potássio. Só que esses 2 primeiros, a carnalita e o alúmen, têm um comportamento diferenciado do tetramin cobre e do ferrocianeto de potássio. Qual que é esse comportamento diferenciado? Eu tenho compostos que, quando dissolvidos em água, perdem sua identidade em solução, ou seja, dissociam-se em seus íons formadores. São chamados de sais duplos. Quando eu dissolvo a carnalita ou alúmen de potássio em água, estes íons se dissociam em potássio, cloreto, magnésio, cloreto e a água, que já é o meio. O mesmo vale para o alúmen, que se dissocia em íons potássio, íons sulfato, íons alumínio e assim por diante. Ou seja, esses compostos perdem sua identidade em solução. Por outro lado, outros compostos conservam sua identidade em solução, ou seja, algumas ligações químicas não são quebradas, e esses são chamados de complexos ou de compostos de coordenação. É o caso da ligação entre cobre e amônia, entre ferro e cianeto, nesses 2 últimos compostos. Por mais que eles se dissociem em sulfato e outra espécie que contém cobre e amônia, essa ligação entre cobre e amônia, ela não é quebrada, ou seja, o complexo mantém a sua identidade em solução, e o mesmo vale para o ferrocianeto de potássio. A química de coordenação, então, vai ser o ramo da química que estuda as ligações coordenadas entre um ácido e uma base de Lewis. E aí eu quero fazer alguns destaques em relação a essa sentença que está colocada aqui em azul. Primeiro, o que é um ácido e uma base de Lewis? Como nós vimos no estudo anterior, um ácido de Lewis é aquela substância capaz de receber um par de elétrons, enquanto que a base de Lewis vai ser aquela substância capaz de doar este par de elétrons.
Então, um composto que tem um ácido e uma base de Lewis compartilha de um par de elétrons, sendo que este par de elétrons é doado de uma única espécie, a base de Lewis. Vamos falar um pouco, então, sobre essa sentença que está colocada abaixo. Primeiro, o que é um ácido e uma base de Lewis? Um ácido de Lewis vai ser aquela espécie, de acordo com os nossos estudos anteriores, capaz de receber, de aceitar um par de elétrons, enquanto que a base de Lewis vai ser a espécie capaz de doar esse par de elétrons. Então, um composto formado por um ácido e uma base de Lewis é um composto cuja ligação entre essas duas espécies se dá pelo compartilhamento de um par de elétrons, sendo que esse par de elétrons é proveniente da base de Lewis. A esse tipo de ligação nós chamamos de ligações coordenadas, aquelas ligações onde o par de elétrons é proveniente de uma única espécie. Como esse par de elétrons é compartilhado entre essas duas espécies, nós consideramos as ligações coordenadas como uma ligação covalente. Ela só tem essa particularidade do par de elétrons ser proveniente da base de Lewis. Uma vez que a ligação química é formada, esse par de elétrons ele não tem etiqueta que mostra eu pertenço a tal espécie, a tal átomo, a tal elemento. Logo, é uma ligação covalente do mesmo jeito. A esse tipo de composto, nós chamamos então de complexos ou compostos de coordenação. Então, a nossa definição para um composto de ligação, um composto de coordenação ou um complexo é aquele composto formado por um ácido e uma base de Lewis. Um composto de coordenação ele tem que ter algumas características, como, por exemplo, a presença de uma ligação coordenada entre um doador de pares de elétrons, conhecido como ligante, e um aceptor de pares de elétrons. Como eu acabei de descrever, um composto de coordenação é um composto formado por um ácido e uma base de Lewis. Logo, eu tenho uma espécie que doa o par de elétrons, a base de Lewis, e uma espécie que recebe o par de elétrons, o ácido de Lewis. A base de Lewis, ou doador de pares de elétrons, é conhecido como ligante no complexo, enquanto que o aceptor de pares de elétrons vai ser um átomo metálico ou um íon metálico. Vários ligantes podem rodear este íon metálico ou este átomo metálico. E estes ligantes que rodeiam, que envolvem, que estão ligados ao íon metálico, nós damos o nome de número de coordenação, que pode ser desde 2 até 8, embora os mais comuns é 2, 4 e 6. Ou seja, o número de coordenação é o número de ligantes em volta do íon metálico, o número de bases de Lewis em volta do ácido de Lewis. Um complexo também pode ter carga positiva, negativa ou nula. Isso vai depender tanto do estado de oxidação do átomo central, quanto da carga dos íons à sua volta. Nós temos aqui 3 exemplos de complexos. O primeiro, um complexo de cobalto ligado a 6 moléculas de amônia, e tem 3 íons cloreto, contrabalanceando essa carga positiva que esse complexo de cobalto vai ter. No segundo caso, eu tenho um complexo de ferro ligado aos íons cianeto, e no terceiro caso, eu tenho um complexo de ferro ligado aos íons tiocianato. Nos 3 casos, o número de coordenação é 6, porque tem 6 ligantes em volta do íon metálico central. Os primeiros compostos de coordenação que se tem conhecimento, que se tem relato, foram o azul da Prússia e o cloreto de hexamin-cobalto, descobertos principalmente ligados à área de Artes, pela característica dos compostos de coordenação apresentar intensa coloração. O azul da Prússia é um complexo entre ferro e íon cianeto, enquanto que o cloreto de hexamin-cobalto é um complexo de cobalto com amônia. A descoberta desses complexos e a determinação de suas estruturas intrigou bastante os cientistas da época, porque como que é possível explicar que compostos estáveis, tais como cloreto de cobalto e amônia,
onde as valências supostamente já estavam saturadas, ou seja, já havia ligações químicas estabilizando essas moléculas. Cobalto estava ligado com 3 íons cloro, saturando então as valências do cobalto. E a amônia também já tinha hidrogênio e nitrogênio em seu estado estável por formar as 3 ligações e formar a molécula de amônio. Como que um composto que já era estável, que supostamente já tinha feito todas as ligações químicas permitidas, poderia ainda se combinar para formar um outro composto? E esse outro composto, como que ele também poderia ser muito estável? Essas dúvidas alavancaram o estudo dos compostos de coordenação, levando a algumas teorias para explicar a sua existência, que nós vamos resumir a seguir. A primeira das teorias foi feita comparando a condutividade elétrica de soluções com a mesma concentração de compostos de coordenação. E isso ainda é uma prática adotada até hoje para a caracterização destes complexos. Então, complexos de platina e cloreto formado por 6, 5, 4, 3, 2, 1 e nenhuma molécula de amônia eram dissolvidos em soluções com a mesma concentração para cada um deles, ou seja, era a mesma quantidade de compostos, e era medido a condutividade dessa solução, um aparelho que se chama condutivímetro, ou seja, quantos íons estão disponíveis para conduzir corrente. Quando se media esse valor de condutividade, percebia-se que, no primeiro caso, eu teria que ter 1 íon platina, 4 íons cloreto. A amônia é uma molécula neutra, então ela não vai apresentar condutividade elétrica em solução. Ou seja, esse resultado estava concordante, pois sugeria-se que possuía 5 íons em solução. No segundo caso, eu continuo tendo que ter 5 íons em solução, porque daqui até aqui, ou até o final, a fórmula química do composto não mudou. O que mudou é o número de moléculas de amônia, e o número de moléculas de amônia, ele não poderia interferir na condutividade, porque elas são moléculas neutras e não conduziriam eletricidade, não teria condutividade elétrica em solução. Mas eu observo que o número da condutividade molar destes compostos diminui até que em um dado composto a condutividade é 0. Ou seja, isso sugere que eu tenho diferentes números de íons em solução. Como explicar, então, essas medidas de condutividade? Como que eu poderia explicar que este composto se dissocia 5, 4, 3, 2 e nenhum íon em solução? O primeiro que tentou explicar este comportamento foi Bronsted e Jorgensen com a teoria das cadeias. E ele usou para isso a condutividade, a condutância de alguns compostos de cobalto. No primeiro caso, eu tenho uma condutividade equivalente a 3 íons cloreto em solução, mais o íon cobalto. Essa condutividade, então, era concordante e ele propõe que a amônia poderia formar cadeias do mesmo jeito que os compostos orgânicos formam as cadeias de carbono, que este comportamento apresentado pelos átomos de carbono, pelos compostos de carbono, que estavam bastante estudados na época, era repetido pelo átomo de nitrogênio. Logo, eu teria um composto onde nitrogênio, amônia, amônia, amônia estaria ligada diretamente ao átomo de cobalto, e a cada uma dessas moléculas de amônia eu tinha um íon cloreto. Só que na última, cada molécula de amônia formava uma cadeia e este íon cloreto estaria então mais distante do
átomo de cobalto. Uma vez, então, que esses dados experimentais falharam na condutividade para esse complexo, o próprio Bronsted assume que a sua teoria não poderia ser explicada. Werner, um químico orgânico da época que trabalhava com estereoquímica de compostos orgânicos, propõe, então, o que seria o nascimento do estudo da química de coordenação e da teoria de coordenação. A teoria do Werner ela é baseada em 3 postulados, onde no primeiro postulado diz que a maior parte dos elementos possui 2 tipos de valência. A primeira é a valência primária, ou ionizável, que pode ser satisfeita somente por íons metálicos. Neste caso, a valência primária do cobalto seria satisfeita pelos íons, cobalto 3+, seria satisfeita pelos 3 íons negativos cloreto. Só que o cobalto também teria uma outra valência que é chamada de valência secundária, que pode ser satisfeita por íons ou por moléculas neutras, que neste caso seriam as 6 moléculas de amônia. Nós temos então que as moléculas de amônia ou os ligantes às bases de Lewis amônia é chamado de esfera de coordenação do metal, e os 3 íons que estão satisfazendo a valência primária são chamados de contraíons ou que estão fora da esfera de coordenação do metal. Todos os elementos eles tendem a satisfazer tanto a valência primária quanto a valência secundária. Nesse caso, a valência primária para o átomo de cobalto é satisfeita pelos 3 íons cloreto que saturam, que satisfazem essas valências primárias das 3 cargas positivas do cobalto. Estes íons que neutralizam a carga do íon metálico utilizam a valência primária. A valência secundária estaria relacionada ao número de coordenação, então. E, para esse complexo de cobalto, o número de coordenação é igual a 6, que é igual ao número de átomos ou moléculas, no caso, moléculas de amônia, ligadas diretamente ao átomo central. Todos os elementos tendem a satisfazer tanto a valência primária quanto a secundária, só que Werner ainda propõe que as valências secundárias elas estão dirigidas em posições fixas no espaço, e isso foi a base para o estudo da estereoquímica dos complexos, e a valência primária não é direcional. O que ele quis dizer é que essas ligações entre cobalto e amônia estariam orientadas espacialmente, ou seja, numa ligação com orientação tridimensional, enquanto que a ligação com os íons cloreto era uma interação do tipo iônica e, portanto, não teria orientação no espaço. O segundo postulado de Werner diz que valências secundárias e primárias devem ser saturadas no complexo, nem que para isso um íon desempenhe uma função dupla, atendendo tanto valência primária quanto valência secundária. Vamos voltar aqui neste gráfico da condutividade. Para esse segundo, terceiro e quarto caso, nós temos que esse cloreto proposto por Bronsted e Jorgensen, que estava ligado diretamente ao cobalto, na verdade, ele está dentro da esfera de coordenação, desempenhando o papel de uma base de Lewis, além de contraíon. Por conta disso, por estar diretamente ligado ao ácido de Lewis, atuando como uma base de Lewis, ele não é dissociado, ou seja, ele não tem condutividade deste íon em solução. Se a gente fizer pensamento análogo para todos os outros, a gente vai ver que para este composto nós temos 2 íons cloreto, que satisfazem tanto a valência primária quanto a secundária, e para esse caso nós temos que os 3 íons cloreto satisfazem a valência primária e secundária ao mesmo tempo. Bom, o terceiro postulado de Werner trata da estereoquímica dos complexos metálicos e foi uma das maiores contribuições de Werner para a química de coordenação. Para isso, ele calculou qual seria o número de isômeros esperados e o número de isômeros conhecidos experimentalmente para complexos com número de coordenação igual a 6. Segundo ele, número de coordenação igual a 6 só poderia levar a 3 geometrias. A primeira é a planar, semelhante ao anel benzeno. A segunda é a prisma trigonal, que seria semelhante a 2 pirâmides de base triangular unidas pelo vértice.
E a terceira é o octaedro, onde considere a folha do seu caderno, por exemplo, que você está estudando agora, como a base, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 ligantes nas 4 pontas da folha do caderno e o átomo metálico no centro da folha do caderno. Se eu furar essa folha com um lápis, eu vou ter ao longo deste eixo os outros 2 ligantes 5 e 6. Essa seria então a geometria octaédrica. Para isso ele trabalhou com isômeros do tipo Ma5B, Ma4B2, Ma3B3. Para o primeiro, ele propõe que para a geometria planar, prisma trigonal, octaédrica, só seria esperado um único isômero, e experimentalmente só se conhecia um único isômero. Para a segunda geometria, para a segunda fórmula, Ma4B2, esperaria-se 3 isômeros para geometrias planar e prisma trigonal e só 2 isômeros para a geometria octaédrica, quando determinado experimentalmente só se conhecia 2 isômeros. E o terceiro caso também esperava-se 3 isômeros para geometria planar e trigonal, prisma trigonal, e só 2 isômeros para geometria octaédrica. Experimentalmente, só também se conhecia 2 isômeros. Isso levou a sugerir, então, que se um complexo assume número de coordenação igual a 6, a geometria para esse complexo provavelmente é octaédrica. Pode ser que eu tenha mais isômeros que não foram ainda determinados experimentalmente ou isolados. Isso conduziria à geometria planar ou prisma trigonal. Mas forte indicativo tinha de que a geometria deveria ser octaédrica. Demorou de cerca de 15 a 20 anos para confirmar essa suposição de Werner, quando foi possível determinar a estrutura de raio-x desses complexos com número de coordenação 6 e observou que esses complexos assumem mesmo a geometria octaédrica que Werner já tinha proposto muito tempo antes, quando lançou as ideias, as bases da sua teoria de coordenação. Quando foi confirmado essa geometria para compostos de número de coordenação 6, o nome de Werner sequer foi citado. Bom, uma vez que Werner, então, contribuiu para a elucidação da estrutura do que seria a esfera de coordenação, ou seja, o número de ligantes diretamente coordenados ao cobalto, e o número de contraíons, ou seja, que propôs-se qual seria a estrutura desses complexos, como que esses complexos deveriam estar ligados e o tipo de geometria que eles preferencialmente assumissem, iniciou-se uma grande corrida, então, para tentar entender como é que essa ligação química é formada. Dessa grande corrida, as duas regras iniciais são chamadas de regra dos 18 elétrons e a regra do número atômico efetivo. Elas seriam explicações bastante simplificadas, bastante arcaicas, sobre o que seria a ligação química nos compostos de coordenação. E elas se assemelham à regra do octeto nos compostos covalentes e iônicos convencionais. A regra dos 18 elétrons vai dizer que o número de elétrons na camada de valência de um átomo metálico não complexado, adicionado ou subtraído de elétrons de acordo com a carga total do complexo, tem que levar a uma configuração de 18 elétrons. Para isso, eu devo somar o número de elétrons que o ligante formalmente contribui ao metal, de acordo com a classificação dos ligantes. E a gente vai adicionar essas somas aos elétrons do metal. Já a regra do número atômico efetivo, ela diz que o número de elétrons do íon central, somado com o número de pares de elétrons doados pelo ligante, pela base de Lewis, tem que levar ao número atômico efetivo igual de um gás nobre presente na tabela periódica.
Quando eu considero, por exemplo, complexo de hexamin-cobalto, esse metal cobalto está no estado de oxidação 3. Esse complexo cobalto está no número de oxidação 3. Esse metal cobalto está no número de oxidação 3. Logo, eu tenho 27 elétrons na camada de valência, ou 27 elétrons do átomo de cobalto, subtraídos 3 elétrons que foram perdidos para a formação do cobalto 3, eu tenho 24 elétrons. 6 ligantes, cada um contribui com um par de elétrons, que dá 12 elétrons. 24 mais 4 mais 12 é igual a 36, que é o número atômico do gás nobre criptônio. Quando eu considero o complexo de platina, eu tenho de novo 78 elétrons, menos 4 que são perdidos, mais os 12 elétrons dos 6 ligantes amônia, leva ao número atômico 86, que é o número atômico do gás radônio. O mesmo vale para este complexo de CO, monóxido de carbono, com cromo, estado de oxidação 0, ou seja, nenhum elétron foi perdido, tem 24 elétrons, 6 ligantes, igual a 36. O problema da regra do número atômico efetivo é, primeiro, eu não tenho nenhuma predição em relação à estrutura destes compostos. É a mesma coisa da regra do octeto, então eu explico por que algumas ligações químicas serão formadas ou não, mas eu não falo nada sobre a estrutura, sobre a geometria, sobre o arranjo tridimensional desse composto. Além disso, eu tenho compostos que não têm número de elétrons igual a de um gás nobre, mas que mesmo assim são compostos extremamente estáveis. Essa regra, então, do número atômico efetivo e a regra dos 18 elétrons, embora ela seja bastante aplicada para os compostos do tipo carbonilas, ou seja, compostos onde o ligante é o CO, ela seja bastante válida para esses compostos desse tipo, elas não trouxeram grande contribuição à compreensão da ligação química existente nos complexos. Por isso que os nossos próximos 2 tópicos de estudo, os 3 tópicos de estudo, serão as teorias de ligação que explicam como se dá a ligação química no complexo. Nós vamos começar então com a teoria de ligação de valência, que será apresentada hoje, e no final da semana nós teremos a teoria do campo cristalino e a teoria dos orbitais moleculares. Eu peço desculpas a vocês pela minha voz um pouco rouca, por conta desse clima que não está ajudando, e desejo para vocês uma boa semana de estudo. Boa noite.